Oi, professor, pessoal. Meu nome é Evelyn Santana e nesse vídeo eu vou apresentar a resolução da atividade utilizando o banco de dados Sakla no MySQL Workbench. Bom, antes de começar, eu peço desculpa por qualquer ruído externo. Eu estou gravando dentro do carro para conseguir entregar tudo dentro do prazo, mas vai dar certo. Então, eventualmente, pode aparecer algum som no ambiente. Durante a apresentação, eu vou mostrar a execução das consultas, explicar meu raciocínio e explicar os principais conceitos de banco de dados utilizados em cada desafio, tá bom? Bom, nesse primeiro desafio, o objetivo é descobrir quantos filmes existem em cada categoria. Então, para resolver esse problema, eu utilizei as tabelas categoria e filmes categorias. Aqui temos o join, né, que é utilizado quando precisamos relacionar informações que está armazenado em tabela diferente. Então, eu usei o inner join aqui, porque eu precisava trabalhar com registros que possuem correspondência entre as tabelas. Também utilizei a função count, que ela realiza contagens. Então, assim, sem ela eu conseguiria ver os registros, mas não ia saber quantos filmes existem em cada categoria. E também usei Group By, que agrupa os registros de acordo com uma determinada coluna. Sem ele, o count ia retornar só a contagem geral de todos os filmes. E aí, por fim, eu usei o Order By para organizar os resultados da maior quantidade para a menor, por isso desk. Bom, e a gente pode observar aqui que as categorias como esporte, estrangeiro e família possuem uma quantidade significativa, né, de filmes cadastrados. Bom, desafio 2 é a listagem de filmes por categoria. O objetivo aqui é listar os filmes pertencentes a uma categoria específica. Nesse caso, eu escolhi a categoria ação. Usei de novo o inner join para relacionar os filmes com as suas respectivas categorias. E também utilizei o where, que é responsável por filtrar os dados. Enquanto o select define o que será exibido, o where ele define quais registros pode aparecer no resultado. Nesse caso, eu estou pedindo para que apenas os filmes da categoria ação sejam exibidos. Então aqui, né, eu consigo visualizar informações como título, classificação, duração e o ano de lançamento. Bom, o desafio 3, né, que é o filtro familiar. Aqui eu acabei deixando a consulta fica mais específica, porque além de filtrar pela categoria ação, eu também vou filtrar pela classificação G, que representa filmes adequados para todos os públicos, né, de acordo com o banco de dados Sakla. Então, agora tem duas condições. O filme precisa pertencer à categoria ação e à classificação G. Aí, executando, a gente percebe que o resultado ficou menor porque estamos sendo mais seletivos na busca, né? Então, esse tipo de filtro é muito comum, né? Usando como exemplo sistemas de streaming, e-commerce e aplicações corporativas. Desafio 4, que é o autocadastro completo. Agora a gente entra nas operações de manipulação de dados. Até agora estava só consultando informações. Então, nesse desafio, passo a inserir novos registros. Primeiramente, eu removi registros de teste criados durante o desenvolvimento para evitar a duplicidade de dados. Eu tinha feito, com o meu nome para ficar mais fácil e apareceu 4, 5 Evelyns lá. E depois eu utilizei o insert into, né, para cadastrar um novo cliente. O insert ele é usado quando a gente deseja adicionar um novo registro em uma tabela, inserir, né? Eu informei informações como loja, nome, sobrenome, endereço de e-mail, endereço associado e data de criação. Bom, eu também usei uma verificação para evitar que o mesmo cliente fosse cadastrado várias vezes, né? Fui a prova viva disso. E executando, a gente observa que o cliente foi inserido com sucesso. Aqui não aparece, né, mas foi inserido com sucesso. Desafio 5, atualização de e-mail. Nesse aqui eu vou mostrar a atualização dos dados.
Então, primeiro eu realizo uma consulta para localizar o cliente, né? Essa etapa é importante porque confirma se eu estou alterando o registro correto, né? Vou executar aqui. Agora eu utilizo o update, né? O update que permite modificar dados que já existem, né? Sem ter que criar novos registros. Então, nesse caso, eu vou alterar o endereço de e-mail. E aí, após a alteração, eu realizo uma nova consulta. E podemos observar que o e-mail foi atualizado com sucesso. Desafio 6, né, que cidades não atualizadas. Nesse, o objetivo é identificar a cidade que não possui relacionamento com o endereço cadastrado. Então, eu usei o left join, que é a diferença entre inner e left, né, dos joins, é que o left ele mantém os registros na tabela principal, mesmo quando não existe correspondência na tabela relacionada. Isso permite encontrar registros órfãos, né? Então, executando aqui, esse tipo de análise é extremamente útil, né, para limpeza, manutenção de bases de dados. E também coloquei como 6B, né, que é o delete físico. Então, depois de identificar o registro sem utilização, a gente pode realizar uma exclusão física. Então, por isso, utilizamos o delete. Ele remove o registro que permanentemente... Ele remove o registro permanentemente da tabela, perdão. Por esse motivo, é uma operação que exige muito cuidado, né? Então, antes de executar um delete numa empresa, num lugar real, a gente normalmente realiza teste. A gente não, né? O pessoal da empresa realiza testes e backups. Bom, o 7 é o soft delete. Vou mostrar um conceito muito importante chamado soft delete, né? Como eu falei, que ele é diferente do delete tradicional. Ele não remove fisicamente, é até melhor. Ele só coloca como inativo. É muito utilizado em empresa também, porque mantém o histórico das informações, isso é importante. Enfim, nesse exemplo, eu estou alterando o campo ativo para falso e registrando a data de exclusão lógica. Então, executando aqui, a gente consegue observar que o cliente continua existindo ali no banco. Ele está ali, só que ele passa a ser considerado inativo. Desafio 8, que é a paginação. Nesse desafio, eu utilizo o limite e offset. São comandos importantes também quando a gente trabalha com grande volume de dados. O limite ele define quantos registros são exibidos. Me mostra os 5 primeiros, os 10 primeiros. Então, a gente consegue filtrar isso. E o offset ele define a partir de qual posição a consulta deve começar. Então, coloquei aqui, usei esse número, esse exemplo. Bom, e desafio 9, que é o relatório de faturamento. Agora eu vou gerar um relatório financeiro, por isso eu usei o SUM, que é responsável por somar valores numéricos. E também o Group By para agrupar esses resultados por data. Então, fica assim. Com isso, a gente consegue visualizar o faturamento diário da locadora. E o desafio 10, que é o ranking de lucratividade, que para mim foi o desafio mais complexo da atividade. Foi necessário relacionar muita tabela, tudo junto, né? Categoria, filme, inventário, aluguel, pagamento. Eu usei vários joins aqui, como dá para ver, para percorrer tudo isso. E depois o SUM para calcular o faturamento total de cada categoria. Por isso, eu usei o Order By também para ordenar o resultado do maior valor para o menor. E ficou assim. O resultado final, né, de um ranking, na verdade, das categorias mais lucrativas